Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Como eu prometi lá na nossa live de quinta-feira, se você não sabe, minha amiga, toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos a nossa live ao vivo, onde a gente bate aquele papo gostoso com vocês e vários spoilers do que vai sair por aqui aparece na nossa live. Então se você não conhece ainda, vem quinta-feira que você vai dar muita risada com a gente, então vem, tá? Então como nós falamos lá, nós íamos produzir a pintura orgânica. Nós íamos trazer aqui pra vocês no canal a pintura orgânica, e essa aqui é o primeiro vídeo da série de pintura orgânica. Tem muita coisa linda, maravilhosa que tá por vir, mas essa daqui foi o primeiro tutorial gravado. Temos que fazer um apegado de como vai ser esse vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos e você está no canal da Família Di. Aqui sou eu, Paulo, as crianças, é todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família e não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube entende que você gostou e sugere nossos vídeos para novas pessoas. É muito importante essa interação de vocês. A curtida, o comentário, o compartilhamento, tudo nos ajuda e é o nosso agradecimento quando vocês fazem isso pra gente, tá bom? Então vamos lá. A pintura orgânica, ela tem uma série, assim, você tem que entender como que funciona a pintura pra você desenvolver. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Por quê? Porque primeiro o Paulo fez um apanhado explicando como que funciona a base pra você pintar as folhas e tudo mais. Ele fez um negócio caprichado, explicado. Que negócio, professor, né, gente? Aí já viu, né? A lábia aqui fluiu. Mas é bom que ficou assim, olha, nos mínimos detalhes. Então esse vai ser um pouquinho mais longo, porque a explicação ficou mais assim, minuciosa, nos mínimos detalhes. Os próximos vai ser mais rápido, tá? Porque daí qualquer coisa te fala, ó, se você tiver alguma dúvida, corre lá no primeiro vídeo que já vai estar explicadinho. Então esse aqui já é o vídeo completaço, aquele gabaritado pra vocês reproduzirem na tua casa. Gente, eu tô na hora externa, então o cachorrinho tá latindo aqui, liga não, mas não tem jeito. Ele vai ficar ali latindo e eu vou ficar aqui conversando com vocês, tá? Então vamos lá, a sua pintura orgânica, ela vai desde você pensar primeiro na sua composição de cores, nos elementos de vegetação que você vai utilizar, se você for usar uma frase, como que você vai fazer, sabe, assim, tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão reproduzir na tua casa, tá muito fácil. Ai, Débora, eu não desenho muito bem. Amiga, assiste até o fim que você vai ver que você vai conseguir fazer sim, tá? Quero ver ninguém reclamando não. Assiste tudo direitinho, depois eu quero ver fotinho das peças que vocês vão reproduzir aí. Posta lá, me marca no Instagram, me marca na foto que vocês vão produzir, ou então coloca a hashtag Família Di, que eu também consigo ver tudo através da hashtag Família Di, que eu vou estar acompanhando tudo com vocês, tá bom? Ó, o nosso Instagram é esse que tá aqui, esqueci de falar, né? É esse aqui, tá? Segue a gente por lá, tem muita coisa que sai por lá primeiro, esse spoiler aqui saiu lá primeiro, então segue lá pra ficar por dentro de tudo que for por aqui, e quando eu postar a sua imagem, posta lá também, marca a gente no Instagram pra gente poder acompanhar o seu trabalho de casa. Ah, e tenho novidades pra vocês! Tá chegando aqui no canal um novo parceiro, tá? A Fazendo Arte. A Fazendo Arte é uma casa de artesanatos maravilhosa que vende todos os produtos online. Você pede pelo site deles e recebe no conforto da tua casa, menina. Olha que maravilha, os preços são, ó, babadinho. De lá veio a madeira pinos, de lá veio as tintas, canetas, verniz, base, tudo que a gente utilizou aqui, veio tudo lá na Fazendo Arte. Qual é o endereço? Eu tô deixando pra vocês aqui embaixo o endereço, que é o fazendoarteonline.com.br. Compra, se diverte no site, tem muita coisa de MDF maravilhosa que dá pra soltar a criatividade. Tem tecido lá também maravilhoso, cada corte de tecido. Gente, vai vir muito tutorial babado com a parceria da Fazendo Arte. Então dá um pulinho no site deles e conhece, tá bom? Qualquer coisa, segue eles também no Instagram e fala que veio daqui, tá bom? Um beijo pro pessoal do Fazendo Arte que está chegando aqui com essa parceria tão gostosa e trazendo tanta coisa legal pra você. Bom, mas eu não vou ficar aqui enrolando e falando demais, porque tem muito conteúdo pra vocês assistirem. Vou me despedindo, vou deixar vocês com o Paulo, que foi quem fez todo o tutorial pra vocês, e depois no finalzinho eu volto pra dar minhas considerações, tá bom? Bora pro tutorial! Então, pessoal, para nós fazermos a pintura orgânica, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre os elementos que compõem a pintura orgânica. Esse daqui foi um modelo que eu fiz em papel para que a gente possa testar
experimentar as formas e quando nós formos para madeira, nós irmos com um pouco mais de segurança. Então olha só, o que é a pintura orgânica? A pintura orgânica é esse tipo de desenho que se utiliza de elementos naturais como folhagens e elementos literalmente orgânicos e amorfos, né? Então são essas formas arredondadas, linhas, pontos. Então são elementos de composição que vão ajudar no equilíbrio da sua peça. Então, antes de mais nada, vamos entender e aprender a desenhar esses elementos. Você pode criar os seus próprios elementos ou utilizar de recursos já existentes na internet. Neste caso aqui, a Débora inclusive já recortou um aqui que ela usou para fazer um carimbo, e isso vai ficar para um outro vídeo. Mas olha só, referências muito interessantes de folhagens que eu vou passar para vocês aqui, muito superficialmente, como vocês podem reproduzir essas peças aqui na casa de vocês, mesmo que vocês não tenham uma impressora e queiram utilizar-se, né, desses elementos naturais. Ah tá, e nós vamos disponibilizar para vocês aqui embaixo o link para essa nossa pasta. Nós fizemos uma coletânea no Pinterest com várias imagens, várias informações e referências para vocês que queiram fazer essa pintura orgânica aí na casa de vocês. Então vamos entender antes de mais nada como que se desenham essas folhas aqui. Para que fique bem visível no vídeo, eu vou utilizar uma caneta, esse pincel atômico, mas vocês devem fazer isso aí na casa de vocês utilizando um lápis, porque se vocês errarem, vocês conseguem ir experimentando, apagando, corrigindo o traço. Como para o vídeo é melhor uma caneta mais escura, então eu vou direto na caneta. Então vamos lá, eu vou falar só de alguns que, na minha opinião, eles ajudam demais na composição, são elementos muito bonitos, esteticamente muito agradáveis, né, nessa nossa composição. Então eu vou falar dessa palma, essa folhinha aqui. Eu vou falar da costela de Adão, que é outra folha que eu gosto muito. Vou falar brevemente dessas folhas que tem um formatinho também de um coração, uma gota. E nós podemos passar para folhagens mais complexas, como essas aqui. Lembrando que isso vai ser uma fala mais breve, para vocês exercitarem, para vocês usarem aí de referência na hora de criar o conteúdo de vocês. Vamos começar pela minha preferida, que é a costela de Adão. A costela de Adão, se vocês observarem bem, ela tem um formato igualzinho a de um coração. Então, vocês podem começar traçando, riscando aí na folha de vocês um coração. Façam aí um coração mais alongado. Olha, o traço bem solto. O nome, né, pintura orgânica, ele também pode ser associado a essa ideia de um traço mais orgânico, uma linha mais natural. Feito isso daqui, feito o coração, nós vamos começar a fazer aqueles rasgos na folha. Então, desenhe aleatoriamente linhas que, olha só, levemente curvas e que elas sempre indiquem o centro da folha. Olha lá, esse é o ponto de referência. Então façam isso. A quantidade de traços que vocês fizerem para um lado, vocês podem fazer para o outro. Se você tiver interesse, quiser se aprofundar nessa técnica, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer uma aula só falando sobre isso. Aqui eu acho que eu fiz uma a mais, olha só. Ah não, tá certinho, só ficou mais em cima essa daqui. Agora o que nós vamos fazer? Já temos todas as marcações. Agora eu vou fazer o recorte de cada uma dessas folhas. Observe que eles são levemente arredondados. Olha só. Então aqui nós já temos a nossa costela de Adão. Você pode fazer esse rasgo entrando um pouco mais na folha. E uma coisa bem característica da costela de Adão são esses furos que a folha tem ao longo de toda a sua extensão. E se você observar, são furos bem aleatórios, tá certo? Vocês observarem também, olha lá, recapitulando, né, o que eu fiz, observem que eu não coloquei a costela de Adão inteira, eu usei só uma parte dela. Então se você fizer isso grande numa folha, isso já pode ser a referência para depois você utilizar como uma espécie de decalque ou gabarito. Feita a costela de Adão, vamos para a palma. A palma, não sei se está bem visível para vocês aí, na edição peço para a Débora dar uma corrigidinha. Na palma nós temos uma linha central levemente curvada e as folhas que saem do centro. Então vamos
novamente pensar um pouquinho nessa estrutura. Então, uma linha levemente curva e as folhas elas vão saindo e vão formar algo parecido com isso daqui, olha. Ele vai parecer um triângulo meio deformado. Olha só. Então aqui é uma espécie de uma gota, né? Eu considero aqui bem um formato de um triângulo. A hora que você já tiver essa referência, você pode começar a distribuir as folhas por esse espaço. Observem que as folhas elas vão formar como pequenos S's, né? Olha só, curvas levemente sinuosas que são mais gordinhas no meio e mais finas nas extremidades. Então sigam essa lógica que a chance de vocês acertarem aí, o trabalho de vocês ficar interessante, ela é muito grande. O número de folhas que vocês puserem para um lado, vocês podem intercalar para o outro lado. Então fechei aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, intercalando, né? Deslocando um pouquinho para não ficar folha com folha. É um trabalho, gente, muito gostoso e depois o resultado é esplêndido, né? Olha só. Então essa daqui é uma forma bem interessante de você entender, estudar a forma da sua folha. Você pode fazer mais folhas aqui no centro, se você quiser uma folhagem mais densa. Você pode espaçar mais. Você pode dar outro desenho para a sua folha. Então é muito legal porque você pode deixar a sua criatividade fluir. Vamos para outra referência que eu gosto muito também, que são essas folhinhas, olha, que elas têm um talo central, que ele é bem vertical, e as folhinhas que saem a partir dele. Então vamos lá. Para essa daqui, muito simples também, você vai fazer um talo bem vertical, olha, uma linha bem retinha, e você já pode fazer a definição das bifurcações. Esse sim, ao contrário da nossa palma, esse daqui, as folhas elas vão sempre sair do mesmo ponto. E agora solta a mão aqui, olha, fazendo a folha. A folha, ela forma exatamente uma gota, tá certo? Então faça isso toda a extremidade, olha, todo o desenho. Lembrando, aqui eu estou usando um pincel atômico, uma caneta bem grossa, mas vocês fazendo isso a lápis, vocês conseguem equilibrar o peso e corrigir aí a posição e o tamanho, né? Aqui tem que acertar de primeira, senão, olha lá. E detalhe, essa gota, né? Essa folha no formato de gota, eu tô dando uma leve deformada. Observem que ela não é uma gota perfeita, né? De um lado ela faz a gotinha, do outro lado ela faz um S. Então isso também dá um movimento muito legal. Agora, Paulo, posso fazer ela toda com esse formato? Claro que pode. Você pode deixar a sua criatividade fluir. Lembrando que nesse que eu vou mostrar para vocês, eu só vou utilizar o relevo. Então não vou detalhar internamente, para que nós tenhamos esse tipo de resultado aqui, olha, tá? Então teremos a folha, inclusive eu vou reproduzir um desenho muito parecido com esse. Pessoal, e aí você pode deixar a sua criatividade falar mais alto. Vamos para outra referência e aí a gente já vai para os elementos orgânicos. Eu gosto muito dessa folhagem aqui e se vocês observarem, ela é muito simples também. Ela tem um talo central, depois você tem os galhos ramificando, só que eles ramificam também levemente intercalados. Então você pode já de cara fazer esse intercale dos galhos e depois em cada haste dessa daqui, você vai começar a fazer as suas folhinhas, olha. E essas folhinhas também, um movimento de mão muito rapidinho, olha, formando essas gotas, como se fossem gotas presas no galho. Esse daqui sim, a forma da folha, ele tem certinho o formato de uma gota. Só que ao contrário dessa que eu mostrei para vocês, olha, aqui a gota está presa no talo pelo lado redondo. Aqui ela fica presa pelo lado fino, né? Pelo lado estreito. Então, manda ver, olha, solta a criatividade, solta a mão e vai preenchendo esses espaços. Lembrando que na caneta fica tudo muito misturado, né? No lápis você vai ter um traço mais delicado. E agora, para a gente fechar, vamos para os elementos orgânicos. O que eu chamo, né, de elementos orgânicos ou elementos amorfos. Amorfos porque não tem uma forma definida. São essas manchas gráficas que a gente coloca para dar complemento, para dar peso na nossa pintura orgânica. Se vocês observarem, eles têm umas formas meio arredondadas, né? Então você pode exercitar a sua mão para fazer
bolhas para fazer feijões. Olha só, isso aqui é uma referência muito interessante, né? Ele parece um grãozinho de feijão. Vocês podem fazer um formato parecido com um milho. Olha, é uma gota, mas ela é mais fechada na parte de baixo. Vocês podem fazer formas mais aleatórias e testem isso até o traço de vocês ficar bem firme. Isso vai ajudar porque depois que você fizer a disposição das folhas, esses elementos eles podem e devem variar para preencher esses espaços vazios que foram deixados dentro da sua área de trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso projeto. A base que nós vamos utilizar é uma base hexagonal, mas você pode usar a tábua redonda. Você tem vários formatos disponíveis no mercado, mas para esse projeto nós vamos utilizar este daqui, olha. Eu vou desenhar direto na tábua? Não, senhor. Eu vou fazer, olha só, no papel, para que eu possa errar, para que eu possa apagar, para que eu possa entender se a minha composição está interessante antes de vir para a madeira. Lembrando, as madeiras de pinos, as tábuas de pinos, elas são muito delicadas. Então se você fica riscando e apagando, você vai começar a deixar um monte de marca em cima da sua tábua. Então para evitar isso, a gente usa um recurso do rascunho, o recurso do papel. Para fazer esse papel aqui, eu juntei 2 folhas de sulfite, coloquei por baixo da minha peça, risquei o entorno e recortei. Bom, pessoal, aprendido então sobre os formatos, os elementos que nós vamos utilizar na composição, vamos começar agora a pensar o nosso projeto. Primeira coisa, defina a posição da sua peça, desde que ela não seja redonda, é claro, né? Nesse caso aqui, como a nossa é hexagonal e eu quero que ela fique na parede nesse sentido, então eu já começo a desenhar, já começo a planejar o meu espaço a partir da posição correta. Vamos lá então. Eu vou começar fazendo uma costela de Adão, que eu acho uma planta muito legal, uma folhagem maravilhosa e ela combina super com a pintura orgânica. Aqui eu coloquei ela à direita. Nessa daqui, vou fazer à esquerda. Lembrando então que ele tem o formato de um coração. Eu quero que ela ocupe esse espaço aqui, então eu já posso delimitar rapidamente o espaço que ela vai ocupar dentro da minha composição e eu começo imaginando, olha só. Então eu quero a costela de Adão desse lado. O que eu vou fazer? Observem, eu vou colocar uma folha aqui de apoio para eu poder enxergar, visualizar a forma dela completa, já que ela vai estar para fora. Ai, Paulo, eu não quero ter esse trabalho todo. Como eu posso fazer? Qual a outra forma de fazer? Você pode fazer a sua folha inteira num sulfite, recorta e transfere para cá. Também funciona. Aqui eu acho que ele agiliza um pouco o trabalho. Começar aqui, olha, bem com o miolinho da costela de Adão, o centro dela aqui. Vou fazer a curva do meu coração para esse lado e ele vai sair da folha. Tenho que considerar aquelas marcas que eu ensinei antes para vocês, já coloco aqui e depois eu vou completar com aqueles rasgos da folha. Você pode me perguntar, Paulo, eu preciso começar pelos elementos folha, né, pela folhagem, ou eu posso começar pelas formas orgânicas, né? Aquelas formas de complemento. Gente, fica a critério de cada um de vocês. O importante é vocês planejarem antes. Então aqui, se eu coloquei a folha e a folha ocupou muito do meu espaço, então eu posso apagar, posso colocar um outro elemento, fica totalmente a critério de vocês. É muito provável que vocês encontrem aí outros vídeos ensinando a fazer pintura orgânica, onde as pessoas começam preenchendo os espaços com essas formas amorfas, né? Então esse círculo, essa curva. Eu já acho que isso daqui ele é mais um complemento. O elemento principal são as folhas. Então é muito particular, testa e veja qual se adapta melhor ao seu estilo de trabalho, tá legal? Vamos agora para uma outra folhagem. Eu falei que eu ia fazer a palma, né? Vamos ver se de repente eu encontro uma que ela combina bem aqui. Olha, tem essa que eu gosto muito, ela parece a palma também, só que ela tem a folhinha mais tortuosa.
Vamos trabalhar com ela aqui? Então ela vai entrar nesse espaço, vou fazer o caule, né, o elemento central aqui, e dele eu vou começar a puxar essa folhagem engraçadinha, que é uma folhagem toda tremuladinha assim, ó. Então pode soltar a mão, exercita antes. Lembrando, tá, pessoal, para vocês eu estou fazendo a caneta porque a gente já testou para fazer só a lápis e fica muito ruim a visualização, mas vocês, por favor, comecem aí experimentando o desenho todo a lápis, tá? Na hora de transferir para a placa de madeira, vocês vão ver como é fácil. Então fiz 3 para cá, vou fazer 3 para cá também. Uma folhinha toda onduladinha, muito bonita. Uma folhagem que fica muito legal também na pintura orgânica é a samambaia. Eu acho muito interessante. Olha só, então já temos 2 grandes elementos aqui. Observem, sobrou um espaço vazio aqui, sobrou um espaço vazio aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou começar a preencher isso daqui. Vou até usar uma outra cor para ficar mais fácil de distinguir. Vou fazer aqui, olha, uma forma orgânica subindo, outra intercalando aqui, olha, passando por cima. Aqui na parte de cima eu vou fazer uma forma que vai invadir esse meu espaço aqui. Por isso que eu falei, esse exercício de soltar a mão, ele é muito interessante, ó. E vou fazer um outro para cá. Então olha lá, temos formas. Ah, não gostei desse daqui, não tem problema. Fazendo a lápis fica mais fácil, né? Eu vou fazer um outro maior, meio arredondado para cá. Então essa linha aqui eu vou ignorar. Pina, mas tá muito confuso. Gente, como eu falei, fazendo a lápis fica bem mais fácil. Então tá pronto. Em termos de equilíbrio, eu acho que houve um preenchimento considerável de todas as áreas, né? Importante, tá? Deixem áreas de respiro. É muito legal que a madeira apareça também. Senão você preenche tudo, aí você nem vai saber que existe uma tábua ali embaixo. E agora eu vou só finalizar a minha folha costela de Adão aqui, fazendo aqueles rasgos que eu não tinha marcado aqui. Pessoal, estamos gravando na área externa, então perdoem latidos de cachorro, passagem de moto, carro. A gente tenta tirar isso na edição, mas sabe que o negócio é complicado, né? Está definida a nossa pintura orgânica. O que eu vou fazer agora? Vamos transferir esse desenho para a placa de madeira. E como eu pretendo fazer isso? Eu vou fazer aquela boa e velha técnica do decalque. Eu vou passar lápis preto aqui atrás. Quem tiver carbono já pode fazer direto no carbono, senão você pode fazer usando lápis mesmo. Para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou rabiscar tudo aqui atrás e eu já volto. Reparem que eu não pinto a folha inteira, né? Eu não preencho a folha inteira. Eu vou levantando, observando onde estão as minhas linhas e isso me faz ganhar bastante tempo. Agora, vamos começar a brincadeira de verdade. Então, a tábua já está aqui preparada. Nós passamos nela, nós preparamos a nossa madeira com goma laca incolor. Essa goma laca, ela é solúvel em álcool, então muito fácil de aplicar e seca super rápido. A função dela, ela vai selar a madeira, vai dar um acabamento mais liso na madeira e vai te possibilitar um melhor resultado, vai te fornecer aí um melhor acabamento para sua peça. E depois de finalizado, nós vamos invernizar usando um verniz geral incolor, para não interferir na cor da madeira, na cor da nossa pintura orgânica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, escolhe o lado da madeira, o sentido da fibra, né? Isso é bastante interessante. Agora, coloque o seu decalque por cima e prenda com fita crepe. E isso é muito importante, porque se ele sai na hora que você está passando o desenho para a tábua, você vai ter um problema para depois encaixar novamente, fazer as linhas coincidirem. Prenda aí os 4 pontos da madeira, já será suficiente. E para fazer uma transferência mais eficaz, eu vou usar uma caneta Bic, passando por cima do seu desenho, de modo que o grafite que está atrás da folha, ele seja transferido para a tábua. Então aqui, aquele monte de linha que eu fiz vai se resumir a linha simples. Se você fez como eu falei, desenhou a lápis e apagou os excessos, né, as linhas excedentes, vai ficar muito mais fácil para você fazer essa transferência. Repare que eu faço as folhas e quando eu vier com os elementos orgânicos,
eu vou parar na folha, eu não vou continuar. Então a folha é o meu primeiro plano. Aqui eu gostei, eu acho que merece uma cava mais profunda. Eu vou fazer aqui, olha, se por acaso eu não tiver passado o grafite naquele ponto, depois quando eu tirar o decalque, vale a pena, olha lá, aqui deu certinho. Mas se acontecer de algum traço seu, alguma linha ficar falhada, depois você completa com o grafite. Aqui eu já vou definir quem passa por cima de quem. Nesse caso, essa figura vai passar por cima dessa. Então eu venho com ela aqui, faço ela todinha, paro quando chegar na folha, continuo saindo dela e passo nos espaços vazios também. E agora eu vou fazer essa outra peça. Nessa outra peça, eu não passo por cima, porque essa daqui para mim vai ser o meu primeiro plano, o meu primeiro elemento. Então esse daqui vai lá por trás. Gente, além do resultado ser muito interessante, paro aqui porque esse elemento vai passar por cima desse. E agora eu vou fazer o meu elemento central aqui. Prontinho, o desenho está transferido, vamos ver o resultado. Vou fazer de tudo para que vocês consigam enxergar, porque as linhas elas ficam bem clarinhas mesmo. A ideia é essa. Olha só, vocês conseguem enxergar as linhas aí? Vamos observar agora o que ficou faltando. Eu venho com lápis e complemento o meu traço. Isso é importante para que sirva de referência na hora que você for pintar. Se você está gostando, já deixa aquele like que você não deu lá no comecinho do vídeo. E se você fizer, não esquece de marcar a gente para que a gente possa ir lá prestigiar o seu trabalho. Pessoal, reparem nesse daqui que eu fiz. Olha só, observem que existem linhas, né? Eu coloquei umas linhas pretas muito interessantes. Ele dá um charme, dá um destaque todo especial no seu trabalho. Como nós vamos fazer aqui? As linhas, essa linha que ela segue o mesmo formato da minha costela de Adão, eu vou deixar para fazer por último. Eu não vou desenhar, eu vou fazer ele à mão. Essas linhas que elas passam pelo desenho e elas têm certa continuidade, esse eu indico que vocês já risquem agora para servir de referência e vocês não se perderem na hora que vocês forem passar por cima da planta de vocês. Então, por exemplo, se eu quiser aqui uma linha que passe por esse ponto aqui, olha, é importante que eu já determine o caminho que ela vai fazer. Pode fazer clarinho, não tem problema. Depois, na hora de preencher, você chega com a tinta bem perto dela para você não se perder. Aqui eu posso apagar, porque aqui ela vai ser interrompida. Nada passa por cima das folhas. Esse eu vou fazer depois à mão com vocês. Aqui, olha, eu quero uma forma também, uma linha por esse contornando, né? Como se essa peça tivesse deslocada. Então eu venho aqui, olha, e traço essa linha aqui. Deixa eu encontrar um segmento interessante para ela. Pronto, achei. Então aqui eu venho, apago os excessos e eu sei que quando eu fizer a pintura desse e desse, eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado para preservar essa linha. Se você já tem a manha, se você tem uma mão boa para fazer as linhas, né? Aí sim, pode arriscar. Mas aqui, olha, por exemplo, onde houve a interrupção, é interessante que você entenda onde que ela começa e onde ela continua. Então fica a dica para vocês. E agora vamos começar a pintar. Para pintura, nós vamos utilizar a tinta PVA fosca da Acrylex. Todas as tintas, toda a descrição de cores vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu já posso adiantar para vocês. Vocês encontram todo esse material na fazendoarteonline.com.br. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Eles entregam, é muito legal, despacham para todo o Brasil. Se você não tem essa tinta, não sabe onde encontrar essa tinta aí perto de vocês, pode entrar em contato, faz a compra no site deles, atendimento nota 10, material super de qualidade, tá certo? Então vamos lá, eu vou utilizar o laranja escuro, o salmão, vou usar um tom de verde, que é o verde oliva, que é esse tom de verde mais pálido, e vou usar também um verde musgo. É muito provável que em algum momento da minha pintura orgânica eu tempere essas tintas, ou seja, coloque um pouquinho de branco ou coloque um pouquinho de preto. Fica a critério de cada um de vocês. Para a gente realizar essa pintura, eu vou utilizar 3 tamanhos de pincel. Um pincelzinho bem fininho, número 8, para detalhes.
Eu tenho outro pincel aqui da Ceramic, muito bom. Esse daqui é número 6. Eu acho que varia, né, de marca para marca, porque esse número 8 ele é mais fino do que esse número 6. Então procurem direitinho, olha, uma variação de 2 tamanhos. E vou usar um pincel chato para fazer o preenchimento das grandes áreas. Então vem comigo, vamos lá que agora é o momento de desestressar. Eu também tenho aqui uma outra trincha número 18, né, um pincel chato, que se você tiver áreas maiores para pintar, convém você ir aumentando o tamanho do seu pincel proporcionalmente. Bom, nosso godê já está montado com as cores que nós vamos utilizar. Eu peguei esse laranja queimado, né, esse laranja escuro, coloquei um pouquinho de preto e transformei num marrom. Temos aqui o salmão e 2 tons de verde. Esse verde eu vou utilizar para fazer a costela de Adão e esse daqui para fazer a palma. Muito importante, tá, pessoal? Considera a sequência lógica. Comece pintando o que está por baixo e venha subindo até você chegar nas folhas. Isso porque se a tinta daqui vazar para o lado de cá, quando você vier com essa peça aqui, você cobre, né? Você sobrepõe a tinta e consegue dar um acabamento melhor para o seu trabalho. Então agora, Débora, liga a música aí e vamos relaxar. Bom, gente, a pintura já está feita. Agora vamos fazer o acabamento usando essas canetas. Existem várias no mercado, tem a Posca, que é a mais famosa, a mais conhecida. Existe essa daqui, que a Débora encontrou, é uma marca nova, chama New Pen, todas à base d'água. Existe também uma da Acrylex. Essa nós não conseguimos encontrar aqui na nossa cidade, mas imaginamos que deva ser uma caneta muito boa, uma vez que a tinta fala por si, não é mesmo? Então vamos lá. Para o traço que eu vou fazer na folha, eu não vou usar referência, eu vou usar a própria folha como referência, deslocando o desenho dela para cima e um pouquinho para fora, como eu fiz nesse primeiro desenho aqui. Observe que existe uma linha preta, que ela tem o mesmo formato da folha, só que ele é deslocado. E a gente faz isso na intuição, então você vai acompanhando a folha deslocando um pouquinho. Se você não se sentir seguro para fazer isso, pode fazer
fazer o traço de referência, não tem problema. Então vamos lá, como eu falei, eu vou fazer o traço, eu vou deslocar para cima e para fora, então eu já tenho que prever esta sobreposição. Você pode marcar um ponto de referência ou vir traçando diretamente, a mão bem solta, faça com calma. Olha que efeito bonito que dá. Se não ficar absolutamente igual, não tem problema. O legal é esse desencontro das formas mesmo. Aqui, não sei se vocês se recordam, mas eu tinha feito uma linha preta que ela ia contornar essa parte marrom. Só que como nós optamos pelo marrom aqui, ia ficar muito escuro, ia perder o efeito do contraste. Então eu apaguei a linha, repara que ele apaga perfeitamente, olha. Eu apaguei a linha e a gente decidiu fazer para esse lado. Esse daqui, ele está por baixo, correto? Só que a linha eu vou fazer passando por cima do marrom. Vai dar um efeito muito interessante de sobreposição. Acompanha aí. Aqui, olha, um esforço de continuidade. Mesma coisa, faça aí um exercício, simule antes, ou se você se sentir mais seguro, pode traçar. Gente, é muito legal fazer isso. Esse daqui eu mantive o traço, então nesse aqui eu vou seguir o traço bem à risca. Depois, para completar, repara que no cantinho é difícil, né? Essa caneta ela tem a pontinha mais grossa. Então, para finalizar, eu vou usar essa canetinha de ponta mais fina para terminar esse traço. Sempre que chega perto das formas eu paro para não ter perigo. E aí depois você vem com essa canetinha de pontinha fina fazendo o acabamento, né? A terminação da linha escura. Gente, e vocês podem soltar a criatividade de vocês criando outros elementos. Nesse caso, eu gostei, fiz no outro trabalho ali no papel, coloquei essas bolinhas pretas, eu achei que deu um charme, deu um tom muito interessante. Então você pode fazer, escolhe aí um tamanho que fique adequado para a sua peça, não pode chamar mais atenção do que o conjunto, né? Então ele tem que ser realmente um detalhezinho, olha lá. E você pode fazer isso em pontos aleatórios dentro da sua composição. Onde você achar que está vazio, que dá para colocar esses pontinhos, pode colocar, fique à vontade. Tá pronto, pessoal. Observem que nas laterais a gente continua com o desenho. Então, onde tiver tinta, você desce para a lateral, olha só. E onde tiver linha também, porque ele vai ficar na parede e as laterais vão ficar visíveis. Olha só que peça linda. Agora a gente vai invernizar usando o verniz geral da Acrylex. Ele é um verniz transparente à base de água ras, né? À base de solvente. No rótulo ele diz que em caso de MDF ele pode amarelar o MDF, mas como nós estamos trabalhando com uma madeira de pinos e ela já está selada, então ela não vai mudar de cor e não vai interferir nas cores que você já aplicou aqui. Ficando pronto, a gente mostra aqui para vocês. Então tá pronta a nossa peça de decoração linda, maravilhosa. Fala se não ficou linda? Aí depois a gente vai só colocar, ó, um ganchinho aqui atrás para fazer a composição da nossa nova parede de cimento queimado, que não está finalizada. Depois ainda vai vir um vídeo para vocês dessa parede que está semi-acabada, digamos assim, tá? E tem novos cantinhos aqui sendo finalizados que vão virar áreas de filmagem também pra gente, né?
essa arte, o que vocês acharam, gente? Não ficou linda? A pintura orgânica realmente ela é encantadora, é total anti-estresse, porque é uma delícia fazer essas pinturas e eu tenho certeza que você vai se divertir muito fazendo aí na tua casa, tá bom? Não esquece, reproduziu a peça, marca a gente no Instagram, que é aqui no Família Di, pra gente poder ver o que você fez. Eu adoro ver os trabalhos de vocês e fico muito feliz quando vocês me marcam e eu consigo ver o conteúdo de vocês também. Quero agradecer então a parceria da Fazendo Artes, dá uma passadinha lá no site deles. Tem várias peças de pinos, tem redonda, tem essa hexágono, tem quadradinha, tem vários tipos diferentes, tem umas retangulares que vai vir tutorial especial para vocês com as retangulares também, e com as redondas também já estão aqui prontinho pra gente confeccionar os tutoriais para vocês. Vai vir muita coisa maravilhosa, linda mesmo. Olha, não perde os próximos vídeos, tô falando, menina, não perca. Então dá um pulinho lá, olha as tintas, olha os tecidos, olha tudo que a loja é muito completa. Vou deixando então o meu beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!